Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Habitação em Pauta. Estamos dando sequência a uma série de entrevistas onde o assunto é habitação. Mais uma vez, muito bem acompanhado do meu grande parceiro, Diogo. Tudo bom, Diogo? Muito bem, graças a Deus, Leandro. Hoje a gente está aqui com convidados que realmente vai trazer ali um momento prático da habitação no estado de Mato Grosso. E hoje a gente está com Ed Vege e Edgar Vege. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Grande dupla essa, hein? Habitação em Pauta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como começou a Paiaguás, né? Uma incorporadora aí que é destaque dentro do estado de Mato Grosso. E Ed, eu acho que ninguém melhor que você para começar, porque como é uma empresa aí de pai para filho, como que começou essa trajetória, Ed, da Paiaguás? Começou a gente sempre vendo o futuro, né? Eu trabalhava na Caixa Econômica e de repente ia surgir um grande programa de habitação e as empresas não sabiam nem como começar a fazer. Só sabiam fazer faixa 1, que não vende. E aí, o que nós vamos fazer? Aí eu olhei os projetos, tinha mais de 10 mil unidades para fazer na época. Disse, vamos fazer isso aqui que não tem dinheiro para faixa 1 tudo e vocês estão com todos os projetos. Só que em Cuiabá era Santa Terezinha, 4 mil unidades. No interior era mais não sei quantos mil, dá total mais de 10 mil. Muita unidade, hein? Era muita unidade e não existia, né, quem fizesse, porque o financiamento tem que ser vendido, né? E eu disse às empresas... Ed, só que corto, nós estamos falando de que época mais ou menos? Que ano que você está falando? Foi em 2009. 2009. E você estava na Caixa Econômica nessa época, você fazia o que lá, Ed? Era gerente regional da construção civil. Ah, já era da área da construção. Já era da área. Eu tinha sido superintendente, aí depois fiquei na área de construção civil. Uhum. E O governo, então, ia lançar um projeto novo. ia lançar um projeto novo. E quando eu vi aquele projeto, falei, isso aqui é o sonho, né, de fazer muita moradia e a construtora tem que estar preparada. Uhum. E elas não estavam preparadas, né? E aí eu falei, vamos... eu estou saindo. Ah, tá. Então não é que você saiu para fazer isso, você já estava em fase de aposentadoria ou o que que era? Não, a gente já estava com a ideia de ter, já tinha imobiliária, né? Então, aí falei, não, vou fazer, a gente sabe todos os caminhos, né, dos produtos, Os processos, processo, tudo. E aí eu convidei as construtoras para que a gente fizesse, que eu ia dar todo o suporte de conhecimento que eu tinha. Então, aí eu me desliguei da Caixa, né? Uhum. E quando assinei o primeiro contrato, já não trabalhava na Caixa, né? Já tinha saído, né? Então, a gente começou, ficamos lá, ainda patinamos um ano fazendo, né? Para que o primeiro faturamento da empresa chegasse, né? Começo ali sempre, não tem nada romântico, né, Ed? Não Sempre tem nada, com muito se trabalho. você não tiver uma E economia muita aí, coragem muita também, né, Ed? coragem. Porque para largar ali o funcionarismo público, uma vida estável para ir para uma vida cheia de obstáculos, não é fácil. não é fácil ser empresário, né? E na época estava com 40 funcionários, na época, né, que era muita unidade, né? Então a gente começou a batalha. Aí quando começou já a desligar, aí já começou, aí a Paiaguás começou a faturar, aí depois a gente foi indo, foi evoluindo, o Edgar tinha apenas 18 anos, né? Tava entrando na faculdade, entrou na faculdade já virou sócio da Paiaguás, que era imobiliária, né? E aí nós tinha também a outra empresa, que é a Satélite, que é correspondente, né? Então era quem vendia e tinha correspondente para não misturar as coisas, né? Então aí começou tudo aí. Depois a gente viu, teve consultora que continuou, tem consultora que parou. E aí falei, bom, agora eu tenho que ter casa para vender, né? Nós temos que montar a nossa consultora, né? Sim. E como já tinha um faturamento, aí falei, Edgar, tem que fazer, tirar PPQH, tirar o certificado, né? E aí começou com 3 unidades fazer para tirar o certificado e
Aí ele começou a montar a equipe. Começou com 3 unidades, então. 3 unidades, né? E lógico que a mobiliária todo vapor, Sim, sim. né? Vendendo. Vendendo. Edgar, então foi nessa época mais ou menos que o seu pai falou que você entrou. Isso foi um incentivo para você fazer construção civil? Foi o seu pai ali que te ajudou nessa escolha, nessa influência ali, se espelhar no seu pai? Como que foi o início seu ali na Paiaguás? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, né? Para a gente estar expondo um pouco da nossa história. Então, no ensino médio, né? Qual vocês também participaram, né? Tava lá, né? Tava lá. Para quem não sabe, nós somos amigos de infância São- desde a época de colégio aí. Então, eu sempre tive muita facilidade com exatas. Sempre foi minha principal matéria. Adorava matemática, física, química. Sempre para mim foi as matérias que eu mais tive afeição e facilidade. E um dia na conversa com ele lá, quando a gente está ali no segundo, terceiro ano, eu falei assim, ó, o que que você acha desse caminho? Ele já trabalhava com a área, trabalhava com as construtoras. Até hoje tem muitos amigos, né, construtores ali. E decidi ir para o caminho da engenharia civil, né? Foi para mim uma decisão muito convicta, tanto que eu fiz vestibular só para engenharia civil, não fiz para outro curso, não fiz para nada, fiz aqui na Federal daqui, na Federal de Mato Grosso do Sul e na Federal de São Paulo, né? E fiz na Unemat também, passei em 3 vestibulares, decidi fazer aqui na UFMT porque para mim era dentro de casa, e era um sonho também que eu realizava, né? Porque na nossa época era o grande objetivo fazer isso. Sim, sim. E você já conseguia também ir acompanhando ali o dia a dia, né? Com o seu pai ali. E aí, com essa decisão que a gente, ali, desde o ensino médio que a gente veio fazendo isso, a gente decidiu, né? Se eu já vou fazer engenharia civil, ele já estava no ramo para a gente seguir adiante com isso, para a gente, né, montar um negócio, fazer algo no futuro para nós ali mesmo, né? E aí entrei na faculdade, já tinha imobiliária, aí a gente já decidiu que a gente faria ali algumas unidades habitacionais para começar. Foi as primeiras casas que nós fizemos foi no ano de 2010, 2011, foram 3 casinhas. 2010, então, saiu as 3 primeiras As casas. 3 primeiras casas, que foi lá no Residencial São José. Vocês tiveram a oportunidade também de conhecer lá. De conhecer. Então a gente fez lá as 3 primeiras casas ali. Dali a gente pegou as experiências, desenhamos os nossos processos, fizemos a certificação, fizemos o início de tudo. Em 2010 que a gente já foi preparando a construtora para isso, para a gente já ter, né, o alcance que a gente queria ter e a projeção que a gente queria ter. E nessa época, 2010, 2011, você ainda estava fazendo faculdade? Estava fazendo faculdade, né? Mas já tinha alguma experiência aí na área. Já ajudava a liderar lá junto a Paiaguás. Fiz os estágios, né? No Santa Terezinha, fui estagiário e fui fazendo isso. Você tinha uma dimensão, basicamente, de processo, você ali, e o relacionamento com o seu filho, os dois trabalhando junto, vocês tinham dimensão aonde vocês iam chegar? Ali no começo, a gente sabe que não tem muito romantismo, é muito dificultoso, é muito trabalho. Vocês tinham mais ou menos uma dimensão, o que vocês iam conseguir fazer? Eu sempre fui um cara muito atirado, né? Quando trabalhei na Caixa, sempre procurava estar sempre por cima e sempre tive uma visão de que iria dar certo. E coloquei lá na nossa missão, na visão que a gente queria, e ser uma das maiores construtoras de Mato Grosso, né? Esse era o nosso objetivo, porque você via que tinha campo, né? Para a gente chegar lá. E aí falei, bom, não vamos conseguir, porque se você trabalhar, você consegue. Tem que ter essa coragem, não tem como, né? Então você tem que se dedicar, né? E correr atrás, né? Nada chega facinho, né? Então você tem que correr. E aí a gente fez uma baita de uma equipe, né?
porque funcionário nosso lá, tem funcionário que tem, desde que a empresa, né, começou, né? Então você faz a equipe, você vê que tem futuro, né? Sim, sim. Então a gente viu, né? O Edgar pode estar vendo agora, porque já amadureceu, né? No começo ele não dava para ver, né? Não sabia a dimensão, né? Mas aí você vai, com o tempo você vai aprendendo, né? Então aí a gente fez isso, sabia que tinha grande chance de você crescer, e aí a gente começou e foi indo. Tivemos muitas parcerias aí, estamos com parceria, a gente sempre faz com outras empresas, Sim. né? Porque construção civil sempre tem parceria. É aquela famosa frase, né? Sozinho, como que é, Leandro? Junto você chega mais longe, né? Sim. Então, sozinho você vai rápido, mas junto você vai mais longe. Exatamente. Então, a construção civil é muito isso mesmo. Nós também sempre buscamos tentar ali as parcerias. E o nome, Edgar, um dia você me explicou, mas eu não estou muito lembrado. O nome Paiaguás, da onde surgiu esse nome? O que que significa? Foi ele que. Foi o Ed Foi o Ed que que escolheu? trouxe. Mas assim, tem um sentido, né? Que ele foi gerente por muitos anos e destaque de uma agência aqui da Caixa chamada Agência Paiaguás. Fica ali na Barão de Melgaço. Que ele teve um grande destaque, uma grande projeção ali dentro da Caixa Econômica por conta dessa agência. E Paiaguás é um nome extremamente mato-grossense, né? Aqui o Pantanal nosso era colonizado por essa tribo. Aqui em Cuiabá também essa tribo era bem forte, né? Eles eram tribos de guerreiros, tanto que eles foram extintos porque eles não aceitavam a escravidão ou não aceitavam os portugueses ou os bandeirantes que vieram na época, né? Então acaba que essa tribo foi extinta. Hoje tem alguns requisitos ainda da tribo Paiaguás, né? Que a origem do nome significa pai das águas, né? Mas mesmo assim a gente incorporou ela dentro da nossa equipe, né? Hoje nossa Faz parte da cultura de vocês, né? faz parte da nossa cultura. Hoje a gente tem uma tribo, né? Tribo Paiaguás. Tribo Paiaguás, que todo mundo ali incorporou o nome e é um nome muito forte. Que esse é o nosso objetivo, né? Levar o nome forte mato-grossense para todos os cantos aí que a gente puder chegar. E Ed e Edgar, agora eu vou falar com os dois juntos. Então, podemos dizer que dentro da Paiaguás, hoje vocês dois, cada um tem ali a tua função ali dentro, os dois levam a Paiaguás junto ali, que é quem comanda, quem são os diretores hoje dentro da Paiaguás, podemos dizer que é vocês dois, vocês podem me explicar isso. E como que é isso no dia a dia, Ed, Edgar? Conviver ali, ter uma empresa familiar, uma empresa que o pai e o filho estão junto. Porque, assim, muita gente tem esse medo ou pode dizer que sente algum receio Não dá certo. de não dar certo, ou que isso é bom, na verdade. Como que é ali dentro da Paiaguás, vocês dois no dia a dia? Bom, uma sociedade não é fácil. Um casamento não é fácil. Uma sociedade não é fácil. Né? Você tem que sempre estar cedendo, sempre estar discutindo, né? Sempre tá ali para o bem da empresa, né? Então, às vezes o mais novo é mais afoito, né? Como você tem mais experiência, você fica mais, né? E aí você vai levando, né? E com o tempo todo mundo vai acabando sendo maduro, né? Então o Edgar começou na engenharia, né? Depois pulamos ele para ali no financeiro, começou a ser empresário de verdade, né? Porque só fazer a casa você não é empresário, né? Você é empreiteiro, assim, que você não toca os seus negócios. Aí começou, era ele já toca isso hoje, né? Eu fiquei nas vendas, e aí foi indo, depois hoje ele faz tudo, né? E a gente vai com experiência fazendo os negócios, procurando sempre trazer mais negócio para a empresa, né? Então, mas ele começa a ter já uma visão
De gestão mesmo. de gestão, né? Começa a afundar mesmo, né? Falar, não, essa aqui é a empresa que eu tenho que afundar, né? No começo pode ser, não pensou assim, mas hoje pensa. Depois que vem primeiro os filhinhos, né? Aí que pensa mais, né? Tem que aprofundar, né, Tem gente? que aprofundar, então aí você vai indo, você vê que a pessoa vai crescendo, vai tendo E maturidade. aí você vai dando mais autonomia, você vai ficando mais Sim. seguro em deixar ele tomar as decisões. Vai soltando a rédea, né? Vai indo, né? Então, sabe que a gente erra no meio do caminho, conserta, né? Vai tocando, é assim que é empresário, né? Tem negócio que você acerta, tem negócio que você erra, né? Tem negócio que você tem lucro bom, tem negócio que você fala, meu Deus, isso aqui não estava Tomou bom. prejuízo. Mas, isso aí é nossa vida de consultor, é assim, né? E Edgar, pra você, como que foi lá a segunda faculdade, né? Porque a gente pode dizer, igual seu pai falou, que você começou ali passando por vários setores, e isso a gente é quase como se fosse uma segunda faculdade. Como que foi essa segunda faculdade sua ali? Então, eu comecei ali dos primeiros processos nossos junto à Caixa Econômica Federal, né? E desde o começo eu sempre gostei de trabalhar muito com essa parte de aprovações, de análises, fazer esse trâmite que vocês sabem que como que funciona, a parte que é muito burocrática. E poucas pessoas no ramo sabiam e gostavam de fazer isso, né? Na verdade, acho que se eu perguntar, 90% não deve gostar, faz porque é obrigado. E eu sempre gostei de trabalhar com essa parte. Então, é onde eu sempre me senti confortável, porque quando a gente trabalha com números, com as planilhas, com os projetos, né? Você vê aquilo acontecer, aquilo para mim é muito gratificante. Então, quando você chega com uma área onde só tem mato, não tem nada que você chega e fala assim, vou transformar essa realidade aqui para várias pessoas. Então, para mim, isso foi sempre muito gratificante. Então, eu cuidava dessa parte na empresa no começo, até mesmo a oportunidade que eu tive, eu fui estagiário na Caixa Econômica Federal, aprendi muita coisa como estagiário lá. E meu pai também já tinha um conhecimento muito grande, eu tive que absorver os conhecimentos e colocar isso em prática. E fiz as contratações das primeiras casas nossas no peito, como a gente costuma falar, apanhando, aprendendo, indo, voltando, ia e voltava. Recebendo um monte de não. Um monte de não, um monte de Volta parecer, negativa aqui um e monte de tal. parecer, um monte de avaliação que não consistia, e aí você tinha que aprender, né? E isso foi em 2012, para vocês terem ideia. Então, hoje já tem mais de 13 anos que eu trabalho ali com esses processos junto à Caixa. Então, ao mesmo tempo que a Caixa evoluiu o processo, eu evoluí também, né? Já fiz, em termos de contratações de empreendimentos, já fiz mais de 14 mil unidades habitacionais nos processos. Tive muito, eu já posso falar para você que eu já vi de tudo dentro das análises. Então, a Caixa Econômica também é um banco que eles são muito sérios, são muito criteriosos, né? Eles têm regras para seguir. Então, a gente não adianta ficar inventando a roda ali, a gente tem que fazer o básico, mas fazer bem feito para que a gente consiga, né, sempre tá tendo mais processos, mais empreendimentos para a gente demandar. E depois, da parte de análise de engenharia, eu passei pelos setores de suprimentos, setores da qualidade. Eu fui o primeiro RD da empresa, né, nas certificações. Fui também administrativo, fui financeiro e fui passando por todas as áreas da empresa, organizando, montando processo, montando equipe, montando gestão. E depois, com um tempo aí, eu assumi a direção executiva, né? O Ed ficou na parte comercial, eu fiquei na gestão executiva, que é justamente esse papel que tem que botar ali para andar, enquanto um vendia, o outro tinha que fazer andar, né? Óbvio, uma empresa não é nada sem vendas, né? Mas a gestão aqui tem que organizar essas vendas para que a gente colha frutos e colha resultados. É muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque todo mundo pergunta, gente, mas vocês são muito novos, trabalham com construção civil, mas o tanto de tempo que você já está na área, né, Edgar, e o quanto que isso é importante para o amadurecimento, né? Não é de agora, você é muito novo, né? Então, assim, há quanto tempo que você já está fazendo isso? O que isso te dá de bagagem para poder falar sobre isso, né?
eu tenho, né, 35 anos, já trabalho com... A gente começou a empresa em 2009, 2010 já estava fazendo os primeiros projetos, construindo as primeiras casas e assim, trabalhei muito com construção civil, mas bem voltado para o ramo habitacional, né? O ramo habitacional desde sempre foi uma paixão que eu tive. Por conta dele, ele me fez se apaixonar por isso. E aonde teve aquele estralar de dedos que para mim fez total a diferença, foi o dia que a gente entregou as nossas primeiras unidades, né? Que era do faixa 1. Isso. Quando a gente fez as primeiras entregas e na época os políticos, né, fazem as cerimônias e tudo mais, me subiram dentro do palco lá para eu fazer a entrega. Eu entreguei uma chave para uma senhora que estava bem emocionada e tudo mais. Isso foi o estalar de dedos que me fez assim criar propósito, além de empresa, né, de ter a empresa, voltar a empresa para gestão, ter resultados, ter lucro. Mas, assim, me fez criar um propósito. É uma sensação única, É né? uma experiência absurda, né? E principalmente quando você entrega de um faixa 1, né? O faixa 1, que foi os nossos primeiros projetos. Porque aquelas pessoas estão em completa vulnerabilidade social. Desamparadas. O Estado, muitas vezes, não consegue chegar até ela. E quando faz isso para chegar até ela, que você vê a felicidade daquela família, né? Isso traz para você um propósito muito grande, muito marcante. Aquela entrega que eu fiz na época... Foi um grande marco. Para mim foi, assim, além de papel, de projeto, de tijolo, de cimento, me fez criar um propósito, né? Para trabalhar isso. Então, para essas pessoas hoje que a gente faz as unidades, faixa 1, faixa 2, Minha Casa Minha Vida... É muito gratificante, né? Você entregar e você conseguir ver aquele brilho no olhar. Sem dúvida. Ed, a gente falou um pouquinho da história de vocês e eu posso dizer hoje que o grande foco da Paiaguás ainda é Minha Casa Minha Vida, é isso? Eu sei que vocês têm outros produtos e tudo mais, mas o grande foco de vocês é a habitação popular, eu posso dizer assim? Pode, 90% hoje é Minha Casa Minha Vida, os projetos nossos, né? Por que esse foco? Desde o começo foi sempre esse foco? Desde quando vocês começaram, resolveram abrir a empresa, sempre foi o objetivo de vocês focar nesse ramo da habitação? O Ed, para quem não sabe, gente, o Ed ele é comercialzão, ele tem esse jeito dele assim, mais quietinho, mas ele é um excelente comercial. E aí, né, complementando a pergunta do Leandro, foi uma questão estratégica, empresarial? Você enxergava essa parte comercial mais acelerada do que outros produtos na época? Não, a gente tinha que ver o mercado, né? Você tem que andar conforme o mercado. E aí eu aprendi que você, para ter uma consultora e tem que vender casa, tem que estar atento ao mercado, senão você não vende. Então, depende da época, teve uns anos que Minha Casa Minha Vida se tornou ruim, né? O preço estava ruim, o subsídio estava péssimo, então se tornou ruim. Aí o que você faz? Você tem que ver outros caminhos, né? Então, a gente começou com Minha Casa Minha Vida, tivemos que dar voltar um pouquinho atrás, entrar no SBPE, porque era o que estava vendendo, né? Minha Casa Minha Vida estava meio declinado, né? Mas aí hoje, por exemplo, Minha Casa Minha Vida está todo vapor, né? Tá com subsídio bom, com preço que dá para você fazer, você não tem perigo de um prejuízo. Então o empresário tem que olhar tudo isso. O momento, né? O momento que vamos fazer agora? O momento é Minha Casa Minha Vida. Hoje é Minha Casa Minha Vida. Quanto que vale uma dica de ouro dessa aqui, Diogo? Entendeu? Então, tem época que você vai falar, não, temos que fazer loteamento, temos que fazer minha SPPE. Então, vai de acordo com o mercado. Com o mercado. Então, você tem que seguir o mercado, senão você vai bem ali, você vai voltar atrás e vai ficar sem obra. Vai ficar sem vender, né? Então, tudo isso aí tem que ter cuidado. Cuidado e não exagerar, né? Saber, olha, estamos passando por isso. O cenário do país. O cenário do país, né? Porque a política influencia muito, sim, né? Porque hoje entra um governo é diferente, entra outro é diferente. Então você tem que muda bastante coisa. Muda muita coisa.
né? E nesses longos anos vocês já pegaram bastante governo, né, Ed? Sim, sim. Então por isso que a gente tem fala, ó, nunca mais vou trabalhar com SPPE. Hoje a SPPE não tá bom, porque as taxas de juros Tá muito estão mais difícil, muito, né? muito elevadas, né? Mas vai ter que mexer um dia, vai, porque você tem que ver o mercado. Loteamento faz parte também da nossa vida. Loteamento, hoje em Mato Grosso, depende do loteamento, é bom, né? Então tem um nicho que você que ainda tem que correr atrás. Então é isso que a gente tem que ver. Minha Casa Minha Vida hoje tá bom. Tem faixa 1 que a gente não fazia mais desde 2015, né? A gente entregou 2015. 2015, porque o preço era horrível, tanto é que teve muita empresa que quebrou, deixou os empreendimentos. Então isso aí a gente viu e não quis entrar, entendeu? Então esse aí que vou entrar por entrar. Você não pode fazer É importante fazer uma leitura como essa, né? Sim, não pode, vou fazer por fazer, não, tenho que fazer. Não, a gente falou isso aqui, não vamos fazer, não dá. Hoje reajustaram os preços, estamos aí fazendo, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3. E agora o faixa 4. Agora faixa 4. Estamos isso em todo e temos SPPE também no nosso portfólio para venda. E juntando tudo isso, Edgar, juntando todos esses anos, todos esses produtos, quantas famílias, então, vamos falar de números, quantas famílias vocês ajudaram ali a ter o seu primeira casa? Quantas famílias vocês ajudaram a sair do aluguel? Como que tá um pouquinho desses números em todos esses anos aí? Então, ao longo dos anos de casas entregues e hoje em construção que a gente está entregando, a gente já passou das 12 mil unidades. Então, dentro do estado e também a gente já se aventurou fora do estado, a gente entregou 525 casas em Rondônia também. Em Rondônia. Em Porto Velho, né? Residencial Cancún 1, Cancún 2. Então, a gente já entregou essa quantidade ou está entregando, né, algumas coisas ainda esse ano. Que é um número gigantesco, para quem não é de dentro da incorporação, é um espaço de tempo muito curto para muitas unidades, né? 12 mil casas. Então, do período que a gente começou a incorporar, que foi 2013 2012 para cá, são 13 anos. Então, praticamente, a gente entregou 1.000 unidades ao ano. Quase 1.000 unidades por ano. Então, é um número bem expressivo. Só que nos próximos anos aí, a nossa meta está um pouco mais arrojada, né? A gente quer passar esse número, a gente quer passar a entregar mais de 2.000 unidades ano, né? É o nosso objetivo aí empresarial. Por quê? Porque Mato Grosso tem espaço para isso, né? Mato Grosso carece disso, né? Tem uma demanda considerável. Tem uma demanda né? disso, né? O programa do governo do estado, junto com o Minha Casa Minha Vida, estão encaixados, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque os dois programas eles estão aptos e estão no momento certo para ampliação e para crescimento, né? O Mato Grosso tem essa necessidade de habitação, essa carência de habitação, né? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, Mato Grosso foi o terceiro ou quarto estado que mais cresceu em número de pessoas que entraram, pessoas novas no país. Se eu não me engano, perde só para Santa Catarina e Minas Gerais, mas olha a diferença dos dois estados aqui para nós. Sim. Então, o Mato Grosso carece de habitação e a gente precisa estar pronto para a expansão e para a demanda. E a gente está analisando, né, todas as possibilidades de expansão aí para que a gente consiga ampliar isso. E fora também a quantidade de pessoas que a gente tirou ajudando outras construtoras também, né? A equipe que daí nossa... é a questão de vendas também, né? Vocês, 14 mil, 12 mil, você pode dizer que vocês fizeram como incorporadora e venderam. Mas tem a parte comercial, né? De que vocês ajudaram também, vocês têm a parte comercial, vocês fazem venda de outros produtos sem ser o de vocês, que daí deve dar mais unidades. Dá 24 mil. 24 mil, somando as duas. Sim, 24 mil. É muita casa. É muita casa. E isso pode... trazendo assim para uma parte mais prática, pode fazer o quê? A Paiaguás pode ser considerada uma das maiores incorporadoras desse segmento da nossa região? Com certeza. De Mato Grosso, a gente tá na frente aí, né? Tem muitas construtoras. Não do MRV que ganha da gente. É que daí ela não é mato-grossense, ela é muito mais de Mato Grosso. A Paiaguás é a maior nesse segmento.
Acredito que estamos aí com Paiaguás, Farias, né? A gente deve estar tá junto aí. Sim, entendi. E, gente, ó, a gente falou bastante aqui para quem tá ouvindo a gente de faixa 1, faixa 2. Para quem não tá entendendo isso, dá uma olhadinha no último podcast nosso que a gente entrevistou ali o João, o superintendente da Caixa Econômica Federal, que ali a gente debateu bastante, tirou bastante dúvida quanto a essa questão de faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. A gente tem bastante segmento dentro aí do Minha Casa Minha Vida. Edgar, e na parte social, né? Como que você imagina o tamanho, assim, essas 20 e poucas mil unidades no estado? Como que você imagina o tamanho desse impacto social que a Paiaguás é responsável hoje dentro de Mato Grosso? Imaginando um cenário se a Paiaguás não tivesse existido, se 20 e poucas mil pessoas não tivessem conquistado sua casa, você acha que fez uma diferença bem grande nessa parte social? Ah, com certeza. Porque, primeiro que vou falar aqui do início do processo, né? Do início de tudo, que foram as vendas. As famílias não conseguiriam alcançar esse objetivo se não tivesse acesso ao crédito, né? Que foi oportuno quando a gente começa a vender, fazer a venda de financiamentos e para que as pessoas consigam alcançar esse acesso, né? Então, acho que mais de 24 mil unidades foram mais próximo a 100 mil pessoas atingidas, né? Impactadas. Né? Então, já é um número expressivo, né? Um número considerável que a gente vê que... É maior que muitas cidades do nosso estado aqui. É a soma de muitos municípios. De muitos municípios. Então, a gente vê que a gente conseguiu impactar bastante na vida dessas famílias, né? E outra coisa é a construção, né? Porque a construção, ela é muito impactante, porque a pessoa, quando ela vislumbra uma casa, um lar, ela precisa, ela às vezes não acha que aquilo é tangível, né? As pessoas mais humildes, elas pensam em algo, né, que fala assim, nossa, eu vou ter a minha própria casa, vou ter o meu próprio lar. Muitos deles que nós executamos são casas, mas também já estamos executando e executamos também apartamentos. Mas a pessoa, quando ela tem um teto, quando ela tem um imóvel, primeiro que tudo na vida dela muda. Né? Muda porque ela tem uma segurança para ela acordar de manhã cedo, ir para o trabalho. Ela tem aquele objetivo de que eu vou voltar, eu vou ter o meu lar, o meu teto, tá seguro ali. Segurança familiar. Então, isso é o primeiro passo para que as pessoas elas evoluam pessoalmente. Que elas tenham segurança de ter a casa própria, de ter o imóvel próprio. Então, se as pessoas elas não conseguem ter isso, muitas pessoas morando em condições melhores, elas não vão conseguir evoluir. Às vezes elas não têm cabeça para ir buscar um novo emprego, para ir buscar uma evolução, às vezes buscar uma promoção interna mesmo. Então, sem que a pessoa tenha o lar dela, a segurança de ter a casa dela, isso aí atrapalha o crescimento. E atrapalha o crescimento do Estado, porque se a pessoa não tem condições, ela não vai para casa para ter o seu merecido descanso depois de um dia de trabalho, ou ela dorme em condições precárias, ela nunca vai conseguir evoluir. Né? Ela fica naquele piloto automático, ela não evolui. Então, o impacto maior que eu vejo é dar dignidade e dar segurança para que as pessoas consigam evoluir. Dar um próximo passo. Dar um próximo Buscar passo. seus sonhos, né? E isso, assim, isso é fundamental para quem busca o imóvel. E o segundo passo, que não é menos importante, mas é importante, que a pessoa faz um compromisso financeiro. Então, todo mês com que aquela pessoa fez aquele compromisso financeiro, tira ela da zona de conforto dela para ela acordar cedo e trabalhar no outro dia, porque ela lembra que tem aquela honrar. parcela da casa dela, do que é o dela, né? Então ela cria esse compromisso com ela mesma. Faz com que as pessoas saiam dessa zona de conforto também, por quê? Porque ela vai ter aquele famoso boleto para pagar. Então, esse é um grande incentivo também para que elas busquem e corram atrás. Então, o impacto social maior do que esse, acho que não existe.
A responsabilidade e a segurança são coisas assim que fazem com que qualquer nação, qualquer estado prospere, né? Muito legal. E falando de desafios, eu acho que combina mais com você essa, Ed. Quais são os maiores desafios para, vamos dizer ali, para o público do Minha Casa Minha Vida, do Baixa Renda? Qual é o maior desafio? É o comercial ou é buscar um bom terreno, uma boa localidade, um preço que vai ser compatível com a construção? Qual que é o maior desafio seu hoje para fazer uma incorporação de sucesso? Você falou vários itens aí, né? Importantes, É né? importante, né? Então, eu sempre procurei. Quando era superintendente da Caixa, a gente fez com o governo mais de 40 mil unidades. E eu é que sempre escolhia, falei, esse terreno vamos fazer, esse terreno vamos fazer, esse terreno vai dar certo, esse terreno vai dar certo. Então, o terreno é a primeira coisa que você faz. Agora a gente chega, procura o terreno, fala, esse aqui é um terreno. É o primeiro que tem que acertar. Primeiro tem que acertar, né? Esse aqui vai dar demanda, isso aqui é bom por isso, por isso, por isso. Aí depois vem as vendas, né? Então você tem que escolher terreno certo. Se você escolher terreno errado, se você encalhar a venda, é problema. E você acha que o comercial está diretamente ligado à escolha do lote, do terreno? Principalmente, né? Depois é a unidade, depois é o preço da casa, né? Mas principalmente é a localização. Se você tiver uma localização boa, onde tem as infra e você vê que a pessoa se encanta de querer morar no local, tranquilo, você não vai ter problema. Nós nunca tivemos problema de encalhar nenhum empreendimento, né? Principalmente na Minha Casa Minha Vida. Não tivemos... Todos que lançamos, todos vendemos, né? Essa é a primeira coisa que tem que fazer. E dentro do estado, vocês foram um dos desbravadores aí nesse Percussores, tipo né? de levar o Minha Casa Minha Vida para o interior do estado, né? Vocês acreditaram no Mato Grosso também, né? Porque a época que vocês começaram a construir no interior, acho que quase ninguém fazia isso. Tinha, né, quem construía foi Lotufo, construiu algumas casas, teve a EGE também que construiu, teve a Embracon, aí pararam, né? Aí nós estamos dando continuidade, nós temos que 1.000 apartamentos em Sinop fazendo, vamos fazer em Sorriso também outro tanto, vamos fazer em Lucas 350 unidades, Nova Mutum estamos construindo 256. Vai passar de 500. Vai passar de 500 agora. Tá, Cuiabá aqui tem projeção de mais de 3.000 unidades esse ano e ano que vem para lançar, que está tudo em projeto. Peraí, que isso aí Dica de ouro, hein? é um corte sensacional. Então, Cuiabá, para quem não está sabendo, logo mais então vai ter um lançamento de praticamente 3.000 unidades. A princípio é 1.300 em 2 locais, né, que são apartamento que tem uma parceria com o governo do estado e Minha Casa Minha Vida, né? E vai ser muito bom, são apartamentos com elevador, vai ter um preço acessível, então são unidades também que casas. que em Várzea Grande são 700, né? E nós temos casas que mais de 1.000 e poucas casas que estamos lançando nesse Fora a faixa 1, que tem um projeto aí de mais 1.000, só Cuiabá, né? Então Cuiabá realmente está sendo... Tá vindo forte o Paiaguás em Cuiabá e Várzea Grande, então agora nesses próximos dias aí já vamos ter novidades. Sim, esse ano a gente já lança em Cuiabá várias unidades e com força, né? A concorrência tá bem aí também, né? Não, Agora, Edgar, fala pra mim. Eu imagino que tem um desafio enorme de gestão para botar tudo isso em prática, né? Porque a gente falou da história de vocês, é muito bonito, tudo mais, começa com um sonho. Agora, chegar aqui e com projetos como o de vocês, como é que funciona colocar tudo isso em prática? Qual que é o desafio de gestão? Eu imagino que vocês têm uma equipe enorme por trás de vocês aqui. Como é que é isso? Primeiro, falar de gestão, eu não posso deixar de falar da minha tribo, né? Como eu disse para vocês. Tribo Paiaguás. A tribo Paiaguás é uma tribo de guerreiros. Que a gente sempre fala, o nosso grito de guerra, né? Não posso deixar de falar deles porque eles, né, são extremamente empenhados
extremamente engajados, vivem a nossa cultura. Então, muitos do que estão ali na empresa têm 10 anos, 11 anos, 12 anos trabalhando conosco, né? Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que começaram lá estagiando, hoje já ocupam altos cargos dentro da empresa. Então, Fizeram carreira, fizeram literalmente. carreira dentro da Paiaguás, mas assim, a minha equipe é extremamente engajada, extremamente competente também, e são pessoas assim muito trabalhadoras e me ajudam, né, dia a dia, porque Ed e Edgar não faz nada sozinho, né? A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de gestão, uma equipe de engenharia muito boa, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática. E com o passar do tempo a gente adquire a experiência, né? A gente evolui, a gente renova, a gente atualiza processos, atualiza gestão e sempre a gente nunca ficamos para trás, né? Nunca fomos dando murro em ponta de faca. Se a Sempre gente atualizando, né? se a gente vê que a gente errou, tá errando, pessoal, vamos rodar. É sempre fazendo uma obra melhor que a outra. Vamos rodar o PDCA aí, porque a gente precisa otimizar, melhorar e ver o que a gente está errando, né? Então, quando a gente tem a gestão mesmo da equipe, hoje os meus gerentes, meus coordenadores, eles conseguem ter essa mobilidade dentro dos processos que eles veem assim, ó, acho que esse aqui não funciona, a gente precisa se atualizar, a gente não pode ser uma empresa que fala assim, para sempre vou ficar nesse processo. Os processos se atualizam constantemente, né? Então, a minha equipe já tem essa ciência, eles já sabem o que rodar. Hoje o Edgar, basicamente ali, faz a parte da cereja do bolo, né? Até porque se não delegar, não vive, né, Edgar? Se delegar vai não ter tempo vive, né? pra nada, né? Com tudo isso de casa para fazer. Mas, com certeza, mas assim, a minha equipe a minha tribo é extremamente competente que me ajuda a chegar onde eu cheguei. Então, boa parte do que a gente consegue realizar isso é graças a eles. Pessoal, o bate-papo tá muito legal. Na verdade, a gente já até extrapolou bem aqui o tempo. Nós vamos fazer uma pausinha desse bloco aqui. A gente falou então um pouquinho da história da Paiaguás, falamos bastante aqui do Minha Casa Minha Vida na parte de execução. Então a gente vai fazer uma pausinha aqui agora e aí a gente volta falando um pouquinho mais dos outros produtos do SBPE e algumas outras coisas que vocês fazem. Então aguardem aí, já a gente volta. De volta aqui então com o podcast Habitação e Pauta. Estamos hoje aqui com o Edgar Vege e Ed Vege, os proprietários da Paiaguás Incorporadora. Vamos falar um pouquinho de SBPE, Edgar. SBPE, para os nossos ouvintes aqui, é as obras sem ser o Minha Casa Minha Vida, é isso? SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Economias, é um fundo, na verdade, habitacional, né? É um fundo de financiamentos habitacionais. Porque a gente utiliza essa sigla para fazer a classificação de determinados empreendimentos. Uma época, a Caixa só fazia financiamento Minha Casa Minha Vida e a partir do momento que passava da faixa do Minha Casa Minha Vida, antes só tinha faixa 2, eram os financiamentos SBPE, financiamentos de poupança, tanto para empreendimento quanto para pessoa física. Então, a gente deixou essa nomenclatura por conta do valor da unidade, né, que ela ultrapassa o teto do Minha Casa Minha Vida. E elas são unidades que têm um valor agregado maior, um ticket médio maior. Então, são produtos, né, já de diferentes classificações, né? Já sai do Minha Casa Minha Vida. Normalmente são condomínios. Os condomínios já têm algo a mais, né, para os clientes. Pessoas com a renda também superior ao que o programa Minha Casa Minha Vida contempla, né? E vocês têm produtos SBPE hoje? Como é que tá isso? Nós temos produtos SBPEs hoje.
aqui em Cuiabá, em Sinop, né? Estamos fazendo as entregas de 2 empreendimentos. Em Sinop é o O Sinop é o Santorini, Santorini. Residência e aqui é o Murano Residência, em Cuiabá. Né? Os dois empreendimentos estão nessa faixa, né, de clientes. Apesar do Murano agora com o faixa 4, algumas unidades se enquadrarão no faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, mas ele todo foi comercializado pelo SBPE. Então, o SBPE a gente pode dizer hoje que é acima de qual valor de venda do imóvel? Hoje acima de 500 mil. Acima de 500 mil, porque daí o faixa 4 não vai contemplar. Que aí o faixa 4 não contempla, né? O faixa 4 ficou de 350 a 500 mil, né? E acima de 500 mil já são SBPR, recurso da poupança para fazer o financiamento. Existe alguma diferença em relação ao sistema construtivo, SPPE, para Minha Casa Minha Vida? Como é que é a mesma coisa, Edgar? Processo é o mesmo? Como é que funciona isso? O sistema construtivo, a gente conseguiu fazer as adequações e utilizar o mesmo sistema construtivo que a gente utiliza para Minha Casa Minha Vida, que são as paredes de concreto. Porém, a gente tem um diferencial que são os acabamentos, né? A gente consegue fazer um acabamento com diferenciais, né? Com produtos mais qualificados, né? Conseguimos colocar porcelanatos, fazer texturas, mais revestimentos, Mais requintes, né? mais requintes. Então é um produto que ele possui qualidades, né? Materiais superior ao Minha Casa Minha Vida em termos de produtos mesmo, né? Não significa que os fornecedores do Minha Casa Minha Vida não tenham as qualidades e qualificações necessárias. É óbvio que eles têm, mas são produtos mais populares, né? Com preço de produtos mais em conta. Tanto porque o Minha Casa Minha Vida não aceita produtos sem certificações, né? Sim. Também, então não são produtos, né? Não é porque é barato que não tem qualidade. Não né? é porque é barato, não tem qualidade, exatamente. A questão é Na verdade, hoje é o diferenciação. contrário, né, Edgar? A gente pode dizer que quanto mais barato, mais fiscalizado nós somos, né? Muito, muito. Inclusive, nós somos prova disso, né? A gente executa o empreendimento aqui em Cuiabá, que é o Faixa 1. Então, o Faixa 1, ele é fiscalizado a todo instante, né? O fiscal todo mês, a análise do projeto é bem mais criteriosa do que um Faixa 2. Então, eles têm requisitos de engenharia mais restritivos mesmo do que o Faixa 2. Então, a fiscalização também é de acordo com o que você falou. Quanto mais barato, mais fiscalizado, para que os fiscais e os agentes consigam entregar um produto melhor. E a gente também, consequentemente, né, dentro do programa de qualidade que a empresa tem, fazer produtos no mesmo nível, no mesmo padrão. Ed, e na parte comercial? Quando a gente vai ali para o SBPE, o que muda bastante na sua visão, comparando ali os imóveis, então, de 200 e poucos mil do Minha Casa Minha Vida para acima de 500 mil? Quais são os grandes desafios, as mudanças que tem para a parte comercial desse tipo de produto? Olha, muda muito, né? Porque é um público mais exigente, né? A concorrência é maior, né? Você tem muitos apartamentos para classe média, então esse é um dinheiro que é para classe média, então existe muita concorrência e a pirâmide é menos, né? Se você analisar lá, as pessoas... Tem menos pessoas para conseguir esse tipo de faixa. Claro, então você vai vender menos porque são menos pessoas. Quando a pessoa já tem um poder aquisitivo maior, ele faz a sua casa. Em Minha Casa Minha Vida, as pessoas não conseguem fazer sua casa. Então, o público, além de ser maior, né, são o que menos constrói. Então, a velocidade de venda de Minha Casa Minha Vida é bem maior do que a SPPE. Então, por isso que você tem que fazer umas casas ou apartamento que ali vai te embutir o financeiro, que vai ser maior, né? Você tem que embutir muitas coisas ali. Né? E aí, para você não ter problema. Porque Minha Casa Minha Vida, você em 10 meses você vende 500 unidades. SBPE, 200 unidades, você demora 3 anos para vender.
Ou seja, quem está entrando nesse ramo do SBPE tem que tomar muito cuidado com o fluxo financeiro do caixa ali, porque senão ele se aperta. Sim, tem que tomar cuidado, porque não é a velocidade de venda forte, igual o Entendi. Mercado Minha Vida, né? E Ed, a questão da entrada muda bastante também. Você tem uma dificuldade maior ou menor nesse tipo de público para a entrada? Ela já fica uma entrada maior? É mais fácil de parcelar? Você parcela em mais, em menos? Como que fica isso? Aí já muda. A entrada você tem menos problema, porque são pessoas que têm mais capacidade de pagamento do que Mercado Minha Vida. Mercado Minha Vida, você vai... O 20% que ele tem que dar de entrada, você vai dividir ele em 48 meses, 50 meses. E o SPPE você vai dividir em... Você pode dividir em 36 meses que ele vai pagar. Né? E são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e não vão querer ficar inadimplente. Existe inadimplência, mas é menos, né? Que Minha Casa Minha Vida. Aí inverte, entendeu? Aí você já... O problema da entrada maior é no Minha Casa Minha Vida. Entendi. E hoje, falando da parte de inadimplência, você sabe dizer mais ou menos hoje quanto que gira a porcentagem de uma inadimplência hoje dentro da Paiaguás, no seu total, tirando uma média? Se a gente for comparar pelo VGV, gira em torno de 0,5%. 0,5%. Se você for comparando com a carteira, aí chega até 4, 5 com a carteira, que são as entradas. Aí tem empreendimento que você pode chegar até 10 da carteira, mas do VGV, se passa de 1, acho que não tivemos que passou de 1 e pouco do VGV. Então isso aí também você tem que ter embutido no seu custo, né? Não é muita inadimplência, você só vai ter demora para receber, mas você recebe e acaba você tendo que embutir isso aí também no seu empreendimento, que faz parte. A inadimplência vai ter, não tem... Não tem nenhum segmento que é blindado a isso, né? Os SPP nossos, a gente teve prejuízo, não. No Mercado a gente teve vários prejuízos, mas tem que ter embutido, tem que estar na cara. Se você for pensar, olha, não quero isso, não quero inadimplência, você não vai lançar. Não vai construir. Não vai construir. Então, isso aí você já tem que colocar, olha, 1%, 2% do VGV é isso aqui. Mas entendeu? é um percentual baixo ainda, né? Sim, porque... Lembrando que quando a gente fala que é um percentual baixo, o problema da construção civil é que a gente fala de um fluxo financeiro muito alto. Muito alto. Então, quando a gente joga um percentual baixo na construção civil, né, Edgar? A gente tá falando de muito dinheiro do mesmo jeito, porque às vezes ele te toma ali uma margem de lucro bem expressiva. E aí, para nós ainda, que principalmente os Minha Casa Minha Vida, os financiamentos, que eles financiam só 80%, né? A entrada do cliente ali complementa um fluxo de caixa que, para nós, se a gente não está ali em dia ajustado, isso compromete bastante, né? Mas, assim, esse percentual que o Ed disse não é algo que a gente também não consiga, né? Com o passar do tempo, receber. Todo mundo... Todos os clientes entendem também, porque é o imóvel dele, é a casa dele, então eles são bem flexíveis também para também fazer, para gente futuramente eles quitarem também com isso. Então é algo tranquilo. Edgar, seu pai disse lá atrás que ele era um cara bem... acreditava bastante quando ele abriu a Paiaguás. E... hoje vocês já estão num momento da empresa que já é exemplo para muitas outras, né? Vocês já são espelho para muitas pessoas. Como que você enxerga a Paiaguás para daqui uns 5 anos? A Paiaguás, ela, como eu disse, a gente nunca pode ficar preso a uma questão, né? A gente nunca pode ficar amarrado a crenças. Né? Então a gente sempre tem que estar se renovando e correndo atrás. Como o Ed disse que a gente teve que se adequar ao mercado, sair do Minha Casa Minha Vida um pouco, ir para o SBPE, voltar para o Minha Casa Minha Vida, fazer faixa 1. Então, o que eu falo para todo mundo da minha equipe, falo, a questão é que a gente tem que aprender a se adaptar. A gente tem que se adaptar ao mercado. A gente não pode ter vaidade ou qualquer coisa de falar assim, eu não faço determinado produto habitacional, não.
Nós somos construtoras de habitação, né? Então a gente tem que saber tramitar e a hora que a gente tem que ir. A hora que a gente tem que ir para um loteamento, a hora que a gente tem que ir para um condomínio SBPE, a hora que a gente tem que ir para um faixa 1, a hora que a gente tem que ir para um faixa 2. Então, daqui a 5 anos, a gente está prospectando, né, um crescimento e uma melhoria no programa Minha Casa Minha Vida, assim como vem crescendo. Então, a gente tem demandas já estudadas, projetos em andamento para alguns anos aí na frente. Então, a gente está hoje, né, prospectando mais de 2.000 unidades por ano para a gente estar fazendo entregas, né, até daqui a 5 anos. E o nosso objetivo que até 2030, nossa missão, né, é entregar mais de 10.000 lares desde que a gente teve a nossa reconfiguração de missão, né, entregar mais de 10.000 lares até 2030. Então Isso é um passa, objetivo Edgar? nosso. Lembrando, não é contando o total. É Sim, a de partir de 2024 a 2030, Sim. mais de 10.000 lares. Mas isso passa para expandir a atividade para outros estados também? Como é que está isso em relação à visão de vocês? Primeiro, fazendo a retomada, Paiaguás é um nome mato-grossense, então a gente tem isso aí que a gente quer levar Mato Grosso para outros cantos. Assim como nós levamos para Porto Velho, deixamos uma marca muito positiva, a gente tem muitos feedbacks bons e excelentes. A gente quer levar também para outros estados. Uma característica nossa que sempre, 100% dos nossos empreendimentos foi a valorização, né? Nenhum produto nosso teve desvalorização. Todos os clientes nossos que compraram os nossos produtos ganharam dinheiro ou valorizaram o patrimônio, né? Então sempre é uma marca nossa e isso a gente consegue levar. Então hoje a gente busca expansão, a gente está prospectando em outros estados. Nós temos estudos para regiões promissoras aqui, né? Temos também parceiros estratégicos em outros locais aí do Brasil, onde a gente está buscando essa prospecção. Hoje a gente ainda não pode abrir os locais aí por questões aí estratégicas, mas assim, a gente hoje tem parcerias e busca parcerias para fomentar em outros estados aí e nos próximos meses aí você já deve ficar sabendo. Ed, a gente pode dizer então que a Paiaguás é uma empresa familiar de sucesso. Que dica que você pode dar ali que você acha que você fez nesses anos todos para conseguir dar certo isso, você, seu filho, que está começando no ramo da construção civil e que quer trazer essa empresa também para uma construção familiar? A empresa dá certo quando você tem boas intenções, né? E a gente sempre teve boas intenções. Nós somos feitos de seres humanos e a gente tem boa intenção na construção, na venda. A gente não gosta de vender coisas erradas, né? Temos que ter nosso padrão e a gente sempre procurou isso aí, né? Você tem que ter ética, né? Tem que ter honestidade, tem que ter transparência. Então, uma empresa, ela é isso aí para se fazer, né? Com o tempo, ela fica respeitada, né? Pelo que ela entrega, né? Que o pessoal compre pela entrega. E nós procuramos nunca atrasar nossos empreendimentos, né? Sempre procurar em dia. Sempre procurando, né, dar um pós-obra para o cliente sair satisfeito. Não é fácil mexer com construção. Hoje nós temos um problema sério de mão de obra nesse estado. Né? As mãos de obra boas são tudo... Do agro. Um problema crônico do nosso estado. Então, quer dizer, nós temos um problema sério. Então, tem esses... Porque é um estado que não tem mão de obra. Então, inclusive, a gente teve que aprender... refazer as obras, que hoje se você usar tijolo você não faz obra nenhuma de construção civil, não tem pedreiro, né? Então nós temos que mecanizar nosso produto, e é isso que a gente tem feito, e a gente sempre procurar fazer o melhor e que
que o sonho das pessoas se realizem, né? Nós não somos perfeitos, mas a gente busca a qualidade, a excelência e, assim, a gente tem um bom feedback, isso é importante trazer aqui, que a gente tem um bom feedback do nosso pós-obra, né? Nossa equipe de pós-obras, eles têm total, entendimento dos assuntos, então os clientes sempre vai ter uma demanda e tudo mais. O pessoal, eles atendem bem, a equipe de pós-obra extremamente bem treinada para isso, para levar aquela humanização ali no atendimento que às vezes teve uma falha, né? O humano falha, E né? a evolução é constante, né, A Edgar? evolução é constante. A gente aprende também com os nossos erros. E levando nesse caminho, Edgar, de que vocês não são perfeitos, com certeza vocês já devem ter tido ali alguma discussão mais acalorada. Bastidores. Né, alguma coisa assim nesse sentido. Qual o jeito que vocês conseguem levar para resolver quando vocês não se entendem em algum assunto dentro da empresa? Hoje, os dois maduros já. Agora muito tempo, pegou na ferida. Muito tempo convivendo na empresa. Mas primeiro, né? Porque Primeiro- pelo que o público nosso viu, já perceberam que vocês são quase água e vinho na questão de jeito de levar as coisas. Então, com certeza ali vocês já devem ter um jeito que vocês conseguem se resolver. Não, primeiro que ele é meu pai, né? Então a gente tem que Manter o respeito. Começa por aí, né? a gente tem que ir aos poucos ali tateando, mas cada um tem um perfil, né? Meu pai, ele é extremamente calmo, pacífico, comercial, conversa, diáloga. Eu já sou um pouco mais incisivo com as minhas demandas, com o que eu quero, né? Eu sou um pouco menos flexível do que ele. Ele, se fosse comparar, né? Ele é uma vara de bambu que enverga ali, mas e eu já sou aquela vara de aço que é difícil. Mas, assim, com certeza, com o tempo eu aprendi muito com ele, né? A ter mais flexibilidade, a ouvir, né? Ele sempre fala para mim, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é melhor a gente ouvir, pensar e falar, não sair dando bom dia a O legal é que a cavalo. esposa de Edgar tá aqui, ela tá balançando a cabeça. Tá concordando. Né? Então a gente aprende com o tempo, né? A sabedoria das pessoas que são mais velhas, elas nos agregam. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Não que a gente nunca teve problemas, nunca teve discussão, nunca teve discordância. Na verdade, isso é constante, né? E isso é crescimento também, né? Quando então- a gente tem dois um para discordar e o outro para concordar, chega num consenso. Não que não tenha discordância. Até hoje a gente discorda de diversos assuntos. Mas acho que o entendimento, com o passar do tempo, vai ficando melhor, né? Vai fazendo, um cobra o outro, né? Ele me cobra resultado, assim como eu cobro também para ele prospecção, e assim vai. É isso mesmo, Ed? Como que o que você enxerga ali no Edgar? Você já sabe o jeito de lidar com o Edgar, que é um jeito diferente do seu? Como que é isso aí no dia a dia? Eu tenho 6 filhos, nenhum é igual ao outro, né? Quantos filhos? 6 filhos. 6 filhos. Nenhum é igual ao outro, nem passa perto. Não tem. Então, agora filho como parceiro de trabalho, né? Também aí você tem que saber entender, né? Que ele é filho e todo mundo tem suas virtudes, seus defeitos. E às vezes é o pai que é o filho perfeito, né? Mas isso é com o tempo que você vai aperfeiçoando. E são bons, os filhos meus são bons, mas todo mundo tem a aprender na vida, né? Então a gente nunca fala que já sei tudo, que você não sabe. Isso nem eu sei. Cada vez a gente aprende mais. E a gente espera aí, né? Tem muita coisa para fazer. Como eu disse, daqui um tempo eu tenho que dar um tchau, né? Daqui uns anos ainda, né? E porque essa vida é isso aí, né? Às vezes, se você ficar muito tempo numa empresa, você com a idade já vai atrapalhar, né? Hoje, acredito que não atrapalha ainda, mas é porque o pensamento do mais jovem é diferente, né? Não adianta. Você vai passar no tempo, você tem outros pensamentos, ele tem outro. Mas
tem que estar tudo em harmonia e cada um vai dando o seu melhor para a empresa, isso que é importante, cada um dá, isso eu sei, né? Você quer o melhor, você quer... Porque a empresa é dele e dos irmãos, né? Porque a minha parte é dos irmãos também, né? Então é isso aí, é uma empresa familiar e vamos tocar aí com todo amor, carinho, respeito, levando sonho para as pessoas. É isso que a gente quer. Que bom, Ed. A gente já está indo pro nosso final aqui já. E, Ed, uma mensagem de um pai para alguém que sonha empreender. O que você poderia deixar para essa pessoa? Primeiro, tem que querer trabalhar, Uhum. né? Que você, se você não quiser, não tiver vontade, você... Então, você quer falar, meu filho, você quer trabalhar? Então, vamos trabalhar. Né? Porque nada você consegue sem trabalho, sem muita dedicação, sem empenho. Não adianta, você não consegue. Tá? Então, é falar, ó, você quer empreender? Você quer? Vamos, então vamos. Agarra o filho e vai com ele, desde que ele queira ser empreendedor. Porque não adianta, né? Então, Sem dúvida. porque às vezes o que você quer... Não é o perfil, né? Não é o perfil e você está fazendo errado. Né? Não é o meu caso aqui que ele quis. Né? E Edgar, o recado do filho, então, para um jovem sonhador que está ali ingressando na faculdade, qual que é a dica de ouro aí? Olha, nada nessa vida aqui vem de mão beijada. Para nós aqui, nada na vida foi de mão beijada. E toda vez que você começa a crescer, e toda vez que você começa a expandir, sempre vai vir uma dificuldade maior. Então, no começo, tem as dificuldades do começo. Cada dia que passa, tem as dificuldades daquele momento. E as dificuldades, elas vão se tornando maior, viu? Não é que você já não vão conseguir. Você vai estar pronto para maiores problemas também. Mas a questão é exatamente essa. Se você quer empreender, se você quer fazer alguma coisa e você quer evoluir, não adianta você olhar para o problema e não querer resolver problemas. Porque a vida do empreendedor e de um empresário, de quem entrega algo para alguém, é exatamente, a gente está resolvendo uma dor de alguém. A gente resolve uma dor, a gente resolve dores de pessoas que não têm lares, no nosso caso. Então, a gente precisa resolver dores. E a todo instante a gente precisa resolver as nossas dores internas. A gente precisa evoluir. O processo de evolução é bem dolorido. É aquela coisa mesmo. Você tem que internalizar isso e passar por aquilo com as dores mesmo. E não vai ser fácil. Às vezes as pessoas romantizam demais o empreendedorismo, a empresa, o empresário, falando, nossa, eu queria ter essa vida de empresário que você tem. Que você pega aqui, você tem avião, que você viaja a qualquer hora para qualquer canto. Mas assim, às vezes o Instagram fica bonito, mas as pessoas às vezes não sabem da realidade do que acontece internamente, né? Você tem diversos problemas, você tem equipe que você tem que treinar, funcionário que toda hora vem aqui, que quero evolução, quero progressão, ou não, estou pedindo contas, você se desfalca. E então os problemas, quanto mais você vai crescendo, vai ficando maiores. Só que assim, o que diferencia de uma pessoa de sucesso e não é ela não desistir, né? Porque aquelas pessoas que olham para a primeira dificuldade, que vê aquilo, que aquilo vai ser... Nossa, mas eu não tenho coragem, eu não tenho estômago, eu não tenho fígado, eu não tenho cabeça para passar por isso. Toma cuidado, porque talvez você não aguente a carga de pressão, porque empresário ele é pressão. Tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência, tem que querer também e tem que ter objetivo e propósito. Porque se você quiser fazer só pelo dinheiro, fatalmente uma hora isso vai por água abaixo. Porque diversas vezes no negócio, pode ser que você não esteja gerando resultado, mas você precisa continuar, porque lá na frente você vai colher o que você planta. Então, sempre plante, sempre regue e sempre colha, mas saiba que isso não vai vir de mão beijada. Você tem que ser forte, resiliente e, principalmente,
não desista. Esse é o principal conselho que eu dou para quem quiser. E se alguém for trabalhar com um pai, igual eu fui um dia, não tenha ressentimentos, não tenha receio de sentar e de pedir conselho, né? De falar, e aí, o que você acha? Estou no caminho certo, estou no caminho errado? Com o tempo você vai aprendendo, né? E você vai tendo maturidade para você fazer isso. Então, faça isso, né? Converse com os mais velhos, busque experiência de quem já fez, fale com quem está fazendo, para que você consiga buscar evolução profissional, certo? E, novamente, empreender é não desistir, é não largar o osso. Mesmo que o mundo esteja acabando do seu lado, vai embora, vai em frente, que uma hora os resultados vêm. Show de bola. Rapaz, se depender de mim, eu ficava mais 2 horas aqui batendo um papo com vocês. Eu queria já agradecer demais, Ed, a sua presença aqui, a sua, Edgar. Obrigado, Ed. A gente Obrigado sabe pelo que tempo. a agenda de vocês é corrida. Obrigado, Edgar. Valeu. Vocês, além de grande referência, são grandes parceiros. Conheço vocês há muito tempo e agradeço mesmo de coração a vinda de vocês aqui. E aqui a gente sempre encerra o podcast aí, Habitação em Pauta, de um jeito diferente. Queria pedir para a equipe, eles vão trazer aqui uma lembrancinha que a gente prepara para os nossos convidados. Sabrina, Só posso adiantar que hoje chegou a vez de vocês, viu? sempre... Ah lá. Hoje... Aí, Ed, esse é para você e pro Edgar, que um dia acharam que nunca iam ganhar uma casa. Pronto. Receberam a Então casa agora de vocês. vocês ganharam. Então aqui é uma lembrancinha por vocês terem participado do Habitação em Pauta. Obrigado. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, disponibilizado o tempo, como o Leandro disse. E é isso, né, Leandro? Então, pessoal, fica aqui o nosso agradecimento por ter acompanhado até agora aqui esse bate-papo sensacional com 2 gigantes no ramo de construção civil dentro do Esse nosso radia estado. Tá Tá bem feita a bem fundação. feito. Tá bem feito esse Tá radia bem aqui? feito. E esse solo? Tá bem, Tá bem compactado. tá bem compactado, Diogo? Tá, Leandro? Tá bem compactado. Então tá bom. Então, pessoal, é isso. Curta o nosso vídeo. Aqui, siga ó, a pera aí, gente. espera aí, Opa! espera A aí. gente vai receber presente também. Ó, Olha que surpresa. tem uma lembrancinha aqui da Obrigado. Paiaguás. É o nosso bonezinho tradicional ali da nossa Da tribo? tribo. E um caderninho de anotações para vocês. Muito obrigado. Muito Tá? Eu sei que vocês gostam de pescar, afinal de contas, né? A gente, dou aula, na verdade, a gente pesca. Somos de Mato Grosso. Então aí, ó, um bonezinho para vocês irem pescar, para vocês Vai ser irem utilizado. rodar a obra, certo? É um boné que representa também muito da nossa cultura, as coisas aí, ó, tanto que tem uma medalha de São Bento atrás dele, porque da nossa cultura a gente sempre traz a nossa religião, nossa presença também forte aí, né, com a oração, que é o Deus na frente, é o que faz a gente impulsionar todo dia aí nossa vida, né? Obrigado aí, Show de recebam bola. esse presente aí e usem, né? Nós que agradecemos. Então é isso, pessoal. Siga a gente, compartilha, clica no sininho lá e até a próxima. Até a próxima. Valeu.